Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Vamos falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentou o Grêmio hoje à tarde no Rio Grande do Sul e conseguiu um empate heróico por 3-3, bem no finalzinho do jogo com um gol de Madison. O Palmeiras jogou ontem contra o Botafogo, empatou por 1-1 e nesse momento já está em Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes. Tem notícia também que vem do aproveitamento do técnico Cuca para a próxima temporada. O Cuca fica, o Cuca vai, como diz o outro, Cuca balança, Cuca não balança. Impressionante, né? Vamos ter agora que falar também sobre essa situação do técnico Cuca. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai jogando nesse momento, vencendo o Ceará por 2-1. O Goiás está batendo o Atlético Mineiro. Mais cedo o Bragantino venceu por 2-0. Vamos ver os gols também do time de Bragança Paulista, que ultrapassou o Santos na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. E temos também um novo artilheiro do campeonato, que é o Claudinho, do Bragantino, que marcou hoje de pênalti. Mas o mais importante, vamos falar do Santos Futebol Clube, que empatou por 3-3 com o Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro. Sem Marinho, sem Soteldo, sem Lucas Veríssimo, que foi embora, sem Diego Pituca. Abalado pela final da Libertadores, o Santos mesmo assim foi lá no Rio Grande do Sul e arrancou um empate junto à equipe do Grêmio. Lembrando que vocês podem participar do programa conosco através do 99714-4833. 99714-4833, WhatsApp do programa Esporte por Esporte. Lembrando também que hoje teve live, hein, depois do jogo, live do Esporte por Esporte para falar de Santos e Grêmio. Quem quiser também depois ir lá no YouTube e procurar a nossa live no YouTube do Esporte por Esporte. Só digitar no YouTube Esporte por Esporte, vá lá, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho. O sininho é importante porque o sininho te avisa sempre que tem live. Hoje tivemos 2 lives no nosso Esporte por Esporte no YouTube. Ao meio-dia tivemos uma live, eu e Ivone Lima, trocando ideias sobre o que poderia acontecer no jogo do Santos e também falando sobre as novidades e as informações do Santos Futebol Clube e também de outros clubes do Campeonato Brasileiro. E após o jogo, Paulinho de Brito, Wagner Frederico, nosso Ivone Lima, todos eles chegaram. O Halley também participou? Não. Hoje não? O Halley não participou hoje, mas participaram os 3 e fizeram esta live incrível sobre o empate de Santos e Grêmio lá na Arena do Grêmio. Vamos aos destaques iniciais do programa de hoje, que tem na presença o Volney Lima, nosso querido companheiro comentarista Volney Lima, o Paulinho de Brito, que estava na live e veio correndo para cá também, agora estava se tornando aí um multi-homem da internet, telefone, também o WhatsApp, faz tudo, hein? Faz até consulta agora o Paulinho por WhatsApp. Consultas futebolísticas, hein? E também o prazer, a honra enorme de receber aqui Rui de Roses, nosso grande companheiro, ex-jogador de futebol, apesar que deve jogar uma bolinha ainda, o Rui, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele e perguntar. Jogou em grandes clubes do futebol brasileiro. Vamos aos destaques iniciais. Volney Lima, boa noite, o seu destaque. Boa noite, Leonardo, boa noite a todos. O Santos teve uma partida aí bem atípica, né? Um jogo com 6 gols, metade deles foram de pênalti. Outro detalhe também é que o Santos sai na frente e depois consegue uma recuperação e chega ao empate. Então, portanto, isso aí foi um resultado importante. É claro que, na situação que o Santos está, com o bolo de times brigando por essa condição de tentar ir 7º, 8º lugar, principalmente o 8º lugar que está mais fácil, o 7º já está ficando mais difícil também. Então, fica aquela questão, é ruim o empate? O ideal é a vitória, mas era o Grêmio, né? Era o Grêmio, o Santos vinha sem seus 2 principais jogadores, sem o Marinho e sem o Soteldo, o Marinho lesionado realmente, o Soteldo, pelo que apurei, mais ou menos, viu, Léo? Mais ou menos? Diz que não tá legal, que não tá bacana, mas não tem nada assim comprovado. É aquela que o jogador fala que não tá bem, que não tá legal. Então, não tá tão satisfeito com algumas situações financeiras, como alguns não estão, né? Mas diferente do Marinho, que realmente estava ruim, o Soteldo parece que deu um leve miguezinho para esse jogo. Vamos ver se para o próximo vai estar à disposição. Com relação ao jogo, a gente vai falar bastante durante o programa, com os melhores momentos. Eu gostaria de falar
sobre essa questão do técnico Cuca, que você tão bem destacou logo na abertura do programa. Seu Cuca. Exatamente. Exatamente. Por que tem essa questão? Porque ele tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro. Porém, a ESPN, tem que dar o crédito, foi o veículo que deu a informação. Abel Neto e Bibiana Bolson. Exatamente. Eles deram a informação que o Cuca não vai permanecer e avisou a diretoria do Santos. É óbvio, agora isso é a informação deles. Agora, como é que nós vamos analisar isso? Se essa informação partiu do Santos, vazou através do Santos, ou se vazou através do Cuca, isso, por um lado, é o que menos importa. O que vale é o quê? O treinador, na minha opinião, é óbvio que ele tem, se não quer ficar, é uma questão até de bom caratismo, ele chegar e informar, olha, eu não vou ficar, vou terminar esse trabalho aqui, em off estou falando para o presidente ou para o Quaresma, que é a pessoa do Conselho de Gestor que cuida do futebol, estou avisando vocês que eu não vou ficar. Por quê? Porque com isso ele faz com que as pessoas não gastem energia tentando fazer proposta para o Cuca e já possam estar de olho no mercado em quem vão trazer para poder substituí-lo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não existe uma obrigatoriedade de continuidade por parte do treinador. Não existe isso. Porém, ao vazar, as coisas mudam de figura. Porque o que acontece agora? Como é que fica todo mundo sabendo que o Cuca não permanece mais no Santos e você vai dar uma continuidade desse jeito? Até que ponto é bom para os jogadores dessa forma? Na nossa live hoje, quando discutimos o assunto, um monte de torcedor, Leonardo, vai embora, Cuca, vaza, Cuca, porque já deu, então, se não quer ficar, vai embora agora. Eu não entendo assim. Eu acho que quando o cara avisa a diretoria e ele pode terminar, o ideal seria o Cuca terminar o trabalho. Porém, a partir do momento que vazou a informação, eu não sei se a melhor opção é que ele termine esse trabalho, não por falta de capacidade dele, mas a forma como vai ter a pressão em cima do torcedor. Agora, quando ele errar, como é que vai ser encarado? E os jogadores, quando já sabem que o seu comandante não vai ficar no barco para o ano que vem? Então, eu acho que agora é algo que você tem que pensar. E, a princípio, sem saber de mais detalhes, que eu acho que o Santos vai ter que se pronunciar em relação a isso, vai ser inevitável. A princípio, desse jeito, vai me parecendo que o melhor caminho é, de repente, o Cuca nem terminar o contrato com o Santos, por mais incrível que isso possa parecer. E não é pelo que ele fez com a equipe dentro das quatro linhas. Exatamente, esse é o Vonei Lima trazendo mais um destaque, aliás, o único destaque inicial desse programa de hoje. Coloca na tela para mim, Felipe Rey, a promoção do Esporte por Esporte. Atenção, hein? Atenção, quem está no celular, quem está no banheiro, volta correndo. Nós vamos sortear hoje uma costela de porco lá da Churrascaria Veneza. Grande abraço ao Zé Luiz. Nós vamos sortear uma costela de porco do Veneza. E como é que você vai fazer para participar? Põe na tela aí o nosso Instagram do Esporte por Esporte. Siga. Dá para colocar a foto não? Para a gente saber? Vamos lá, vai colocar a foto do... Bom, eu já vou falando aqui, a promoção é o seguinte, você vai no Instagram do Esporte por Esporte, tá ali, @Esporte por Esporte, entra rapidinho, curte a foto do programa de hoje, onde tem as fotos lindas do Rui de Roses, do Paulinho de Brito, do Vonei Lima e minha também. Tem lá, programa de hoje, 3 de fevereiro e tal, você vai lá, marca 3 amigos, tá? Segue o Esporte por Esporte no Instagram e segue a Churrascaria Veneza, tá? Churrascaria Veneza no Instagram, tá vendo? Essa foto aí. Vai lá, coloca o arroba de 3 pessoas, tá? Não precisa escrever nada, se quiser escrever, escreve, que ia ganhar costela e tal. E vai na Churrascaria Veneza, no Instagram da Churrascaria Veneza, e curte também. Olha como o Vonei tá bonito, cara. E curte também o Instagram da Churrascaria Veneza, tá ok? E no final do programa, a gente vai sortear uma super costela de porco maravilhosa. Eu comi uma domingo, por exemplo. Maravilhosa, né? Mesmo. Zé Luiz, gente fina pra caramba, sempre ajudando a gente aqui no Esporte por Esporte e nós ajudando a ele e a churrascaria, né? Uma via de mão dupla aí. Tá certo? Vamos aos destaques iniciais, continuando aqui com o Paulinho de Brito. Boa noite, Paulinho. Seu destaque. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Vonei. Rui, grande craque. Esse eu vi jogar, eu posso falar. E como político também é um grande craque, um grande vereador, um grande político aqui na cidade de Santos. Sempre prazeroso
bater um papo e discutir futebol aqui com o Rui de Rossi. Só tem uma coisa a lamentar. Uma vez ele foi bater um pênalti para a Portuguesa Santista e errou o pênalti. Ali eu xinguei da primeira à quinta geração, mas faz tempo pra caramba, né? Ele é de 53, eu sou de 58, eu era pivete, era garoto e sempre que podia assistir os jogos da Burrinha. Concordo com tudo que o Vônei falou, principalmente a respeito do Cuca. Eu sou um pouco mais radical. Se eu fosse o Ruedas, que tem que arrumar a casa, e o torcedor do Santos precisa ter consciência disso. Primeiro ano e segundo ano é para arrumar a casa. O Santos não pode pensar em títulos ou até mesmo comprar jogadores. Tem que trabalhar com o que tem, pelo menos manter os que tem e seja lá o que Deus quiser e arrumar. Primeiro, se reestruturar, porque senão a coisa já está ruim, vai ficar pior ainda. Em relação ao Cuca, se eu fosse o Ruedas, se de fato isso aí aconteceu, que vazou, olha, Cuca, muito obrigado pelo teu trabalho, foi um excelente trabalho. O Chão e Benção coloca o Marcelo Fernandes para fazer esses 5 jogos, porque o Cuca passa. E fazendo alusão à brincadeira do Leonardo, lembra daquela, Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar. O Brasil vai lançar foguete, o Cuca também pode balançar aonde ele quiser, em qualquer lugar, porque o Santos o ressuscitou. E, de repente, ele vem agora, que já deve ter algumas propostas, né? O trabalho dele repercutiu, é óbvio, chegou a um vice-campeonato da Libertadores e, com certeza, vai para outros lugares. Porque, do jeito que está o Santos, ele sabe que o Santos não vai contratar ninguém, não tem como contratar, hoje não pode contratar. Aquela dívida lá com aquele centroavante que foi comprado... Leandro Damião. Está em 100 milhões, não é isso? Tem o próprio problema aí do Soteldo, que até agora não foi resolvido. Ele sabe que ele já conseguiu tirar leite de pedra, mas esse leite secou. Dificilmente esse time chegou a uma Libertadores por obra do Divino Espírito Santo. A nossa padroeira aqui deu uma força tremenda, viu, Rui? Porque Santos homenageia todos os santos, exceto um que é o São Jorge, que é o protetor dos corintianos. Esse não. Se eu tivesse que fazer promessa, eu faço promessa para todos os santos. São Jorge eu não faço. Mas a grande verdade é que conseguiu uma proeza que eu não acreditava. Eu achava que o Santos sairia com a equipe do Grêmio. E foi indo, chegou ao vice-campeonato, chegou de uma maneira até que poderia até ter beliscado esse campeonato. Você que jogou futebol, e diga-se passagem, foi um grande meia, esse Breno Lopes, eu já vi o gol mais 10 vezes, eu fico pensando, ele subiu para ajeitar, ele tentou ajeitar para o meio, de repente errou e fez um golaço. Porque eu não acredito que aquele cara, outro dia ele foi bater a bola de trivela, viu o que ele fez? Chutou direto, é ruim, é ganso. E de repente fez um gol de cabeça sem querer e entrou para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, ganhando o campeonato da Libertadores. Parece que sequer foi para o Catar, né? Não foi. Não foi inscrito, mas também não vai fazer falta, porque a sorte que o Abel, o português, deu, ele nunca mais vai dar na vida. E eu acredito esse título também ao Vanderlei Luxemburgo, que dá de 30-0 nesse português. O português veio para cá, deu uma sorte tremenda, nasceu virado para a Lua e acabou beliscando esse campeonato. Para mim, Vanderlei Luxemburgo, muito mais treinador, se tivesse ficado, também poderia chegar e ganhar o campeonato. Leonardo. Tá certo, esse é o destaque inicial do nosso Paulinho de Brito. Lembrando, hein, estamos sorteando uma costela suína lá da Churrascaria Veneza. Ô, Felipe, depois você pega para mim o Instagram da Churrascaria Veneza também para a gente colocar aqui, tá bom? Beleza? Churrascaria Veneza é o nome. Isso, mas coloca uma foto do Instagram para o nosso grande Zé Luiz. Até porque quando você foi lá, ele te serviu direitinho, gente boa, né? Fez uma picanha para você que eu lembro muito bem, que é maravilhosa, é a melhor da cidade. Olha aí, o Instagram da Churrascaria e Pizzaria Veneza. Aquele queijinho, então, meu irmão... Sensacional. É de cair o queixo. Ainda tem feijoada, hein? Ó, aos sábados você pode pedir a feijoada light da Churrascaria Veneza. Eu ia sortear hoje uma pizza de mussarela, mas ele falou, não, costela. Então tá aí. A costela de porco da Churrascaria Veneza. Rui de Roses, que prazer tê-lo aqui mais uma vez. Você veio semana passada, né? Mas um dia que eu não estava. Então, para mim, é a primeira vez no ano. Tudo bem, querido? Como é que você tá?
Tudo bem, Léo? Uma satisfação estar aqui, companheiros como você, Vonei, Paulinho de Brito, e falar daquilo que a gente gosta, né? Que é do futebol, falar das coisas dos times da nossa cidade. E eu vou te falar uma coisa, eu tinha muita... pensava demais que o Santos fosse se dedicar muito nessas 5 partidas últimas. Porque é o único jeito do Santos ter resultados positivos e se classificar na Libertadores se fizer esses 5 jogos, né? Eu acho, para quem estava num jogo tão difícil como era contra o Grêmio, e sair perdendo de 3-1 e voltar para o empate de 3-3, o Santos mostrou que realmente tem um poder de reação muito grande. O que na verdade tem que se fazer é, nessas partidas que faltam, dar o máximo, jogar cada partida como se fosse de um campeonato, uma decisão. Eu acho que o Santos tem chance ainda de se classificar para a Libertadores, mas precisa fazer os resultados, né? Principalmente os resultados dentro de casa. E sobre a situação do Cuca, lamentavelmente ocorreu aquele erro, né? É aquele negócio, né? Quando a gente faz assim, ó, tu não tem como voltar para trás, né? Eu acho que ali ele se arrependeu daquilo que ele fez. E, infelizmente, criou-se logo depois o gol do Palmeiras e todos os não créditos não vieram para ele. Mas futebol tem dessas coisas, essas surpresas, às vezes as positivas, né? Para o Palmeiras ela foi positiva, para o Santos foi negativa, mas o Campeonato Brasileiro está aí ainda com grande chance do Santos classificar. Se tiver os resultados, vai disputar o próximo brasileiro, vai disputar a próxima Libertadores. Caso não consiga, mais uma vez o Santos, por seus próprios erros, infelizmente, não consegue uma classificação. Ô Rui, você concorda com essa tese do Paulinho de Brito, que o Breno Lopes errou a cabeceada, não? De jeito nenhum. É que o Paulinho, ele foi um bom jogador, né? Foi um cabeceador também, vai ter... Ali... Eu acho que se fosse o Leivinha, eu ia falar que o Leivinha quis fazer aquilo. Mas sabe o que foi ali? A facilidade. Ele não fez isso aqui, ele fez Paulinho. isso aqui, ó. Ele ficou olhando para frente, não fez isso aqui, ó. Paulinho, sabe o que foi? Sabe o que foi? Nada contra o Breno Lopes. Deixa eu te falar. Tu vê como é que o futebol né? Aconteceu aquilo com o Cuca, a bola vai no meio de campo, o cara joga pro lado direito. Não vai me dizer que o rapaz jogou lá, o Rony jogou para que acontecesse aquilo, jogou pro meio da área. Para mim, ele foi para acertar o centroavante, o Luiz Adriano, né? É isso aí. E pegou lá atrás o Breno Lopes. Esse rapaz que o Pará Não saiu do chão. Não saiu do chão. Se passasse uma gilete ali no chão, cortava só o pé dele. da chuteira. Lamentavelmente, Pode crer. futebol tem dessas coisas. Mas jogador de defesa tem que estar atento. Sem falar que o John também, ele foi e voltou e também não foi na bola, ele ficou... Não, mas a bola estava muito fora da área, ela viajou muito tempo, né? Mas presta atenção no gol, a princípio eu também achei que ele fez o gol, mas eu olhei umas 10 vezes esse gol, ele não faz isso aqui, ó. Ele não faz isso aqui, ele faz deu isso de aqui. testa, ó. Paulinho. Mas aqui, ó, mais pra frente, ó, ele tá aqui, ó. Mas E a tava bola de frente vem pro aqui, ó, canto. e foi a bola colocada, foi tipo uma cavadinha. Foi um gol de sorte. Aliás, o lance Não, todo acho que foi a de sorte. trajetória da bola, a gente pode até discutir, que aí deu sorte ou não pegar. Mas acho que a intenção era o gol. Eu acho que não. A intenção era o gol. Eu também. acho que não. 3-1 para nós, Paulinho de Tá, Brito. tudo bem. Você está derrotado. Democracia, né? La democracia, hoje sou eu. Eu que mando aqui, Paulito. Não, brincadeira. Cada um tem sua opinião, obviamente. E o Paulinho tem a dele. Lembra aquele gol do Renato Gaúcho? Que depois ele falou, não, mas eu vi que o goleiro jogava adiantado. Mas nem aqui, nem na China ele quis fazer aquilo. E olha que era o Gaúcho, né? Mas uma coisa que a gente o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, aquele lance contra a Alemanha. Foi contra. Não sei qual foi o time, a Alemanha, né? Foi isso, o Brasil. Ele chutou. Não foi contra a Inglaterra? Contra a Inglaterra. Mas nunca que ele fez. Só se fosse. Até o Pelé já era para desconfiar, meu. Fala, Rui. Sabe o que acontece? O futebol tem essas, né? Essas situações que nos deixam, às vezes, perplexos. O cara foi fazer isso? Não. O cara não fez? Não. Então sempre vai ter dúvida. E uma coisa, se não existir erros no futebol, não vai haver gols, né? Então é muito difícil a gente hoje falar. Mas ali, o posicionamento que ele teve, né?
como ele trouxe a cabeça para trás. E outra coisa, o Pará ficou muito distante dele. Não, o Pará não estava tão pertinho, onde ele foi encostar o peito nas costas do Pará. Não, se você vê o gol... Nem precisou, né? Nem precisou, a distância é muito grande. Então ele realmente cabeceou como se fosse sozinho. E ainda eu escutei falar, eu não percebi isso, porque eu não vi o gol muitas vezes, que ele cabeceou com o olho aberto, né? O grande defeito do jogador de futebol, principalmente do atacante, é quando cabecear, ele fecha o olho. Ele não, dizem que ele estava com o olho aberto. Tem uma foto, né? Tem uma foto, Rui, que mostra que ele está com o olho aberto mesmo. Então. Logo depois que a bola sai, ele está, obviamente, ninguém fica totalmente o olho aberto, né? Mas ele está assim, ó. Dá pra ver que ele tá com o olho aberto ainda. Então, quando bate, sempre dá aquela piscada, né? Então, realmente, ele foi mesmo pra... O Lucas Veríssimo, ele tava com os olhos vendados, né? Aquela cabeçada do Lucas Veríssimo era mais fácil de colocar dentro da rede do Mas que ele não alcançou, né? que o Breno Lopes. Né? Ele não chegou a ter Mas bem também, posicionado, né? A bola raspou na cabeça dele, a cabeça não foi para lugar nenhum, né? Terminaram alguns jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro que começaram às 9h30, hein? O Goiás venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O Goiás ainda busca fugir do rebaixamento e ganhou por 1-0. E o Fluminense venceu de novo, que não é um resultado bom para o Santos, hein? Bahia 0, Fluminense 1. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o resultado também do jogo do Corinthians, que está em andamento. E vamos falar também da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Estamos de volta com o Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Estamos de volta aqui com o Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que terminaram os jogos, em Corinthians 2, Ceará 1, Goiás 1. Corinthians venceu de virada, hein? Goiás 1, Atlético Mineiro 0, Bahia 0, Fluminense 1. Dizem que foi no apito amigo, né? Vamos ver lá, Corinthians e Ceará, daqui a pouco a gente traz os lances aí. Mas o primeiro gol do Corinthians foi de pênalti. Tá vazando para mim o som aqui de dentro, tá bom, gente? Obrigado. Uma informação rápida sobre o Atlético Mineiro, tá fechando com o Nátio Fernandes, que é volante do River Plate, jogou muito lá naquele jogo contra o Palmeiras, tem 31 anos. 35 milhões, é isso? O valor total? 35 milhões de reais, mas é o contrato, né? Que é 35 milhões de reais, né? Porque o contrato dele acabou, né? Então, com salários, com tudo, luvas, 35 milhões de reais. E também com o Rafinha. Rafinha foi para a Grécia, falou que... Né, chegou no Flamengo, falou que amava o Flamengo. Depois de um ano, já quis ir lá ver os deuses gregos. E agora já está voltando de novo. Pô, ele chegou lá, eu vi a apresentação, falando que ia fazer história, que queria marcar o nome e tudo mais, para contribuir com mais um título lá. Já? 6 meses. Rafinha é lateral direito, tá, gente? Aquele que jogou no Flamengo, só para quem não pescou aí. O amor é ao euro ou ao dólar? E que gozado, né? O time do Atlético Mineiro, né? Que começou bem, era um clube que realmente, ao meio do campeonato, todo mundo despertou, né, Vonei? Que eu pensei, sinceramente, o Atlético esse ano vai. Eu não tinha essa mesma certeza do São Paulo, do Palmeiras, mas do Atlético ele me mostrava que tinha, né? Que estava ganhando cada vez mais musculatura, que estava muito bem condicionado. E de uma hora para outra consegue perder jogos de resultados que eu, sinceramente, acho que aí já começa a ter uma influência, infelizmente, do técnico, né? Mas será que o primeiro ano do trabalho, o time está montando, eu acho que se ele tiver continuidade, por exemplo, como se tivesse tido aqui no Santos, não vou nem discutir os motivos porque não teve, eu acho que a tendência é os mesmos que ele teve lá, é os mesmos que ele teve na seleção da Argentina. Mas a seleção da Argentina é muito atípica, ali era muito medalhão, ali ele não estava pronto para aquilo, eu acho. Mas ali ele foi engolido. Olha, eu não gosto do trabalho dele, mas ali ele foi engolido. Vonei, deixa eu te falar uma coisa que vocês... por mais que você fale que na seleção da Argentina tinha medalhão, tu pode ter certeza que no Atlético os jogadores que estão lá se sentem medalhões. E cada time é assim. Né? Cada time tem uma história assim. E, lamentavelmente, todos os processos dele, Paulinho, foram igual. Ele teve problema em todos os times que jogou e os mesmos problemas. Ele perde partidas por erro dele mesmo, né? Por uma situação dele, por exemplo, aquele jogo que ele perdeu de 5-1, foi pro Grêmio? Não. Para que time que o Santos? Pro Ituano? Isso. Pro Ituano. Pô, não é possível que um treinador de futebol, vendo aquela situação, não tenha um meio de falar, olha, para aqui, vem aqui,
planta você aqui um pouquinho, vamos esperar, vamos recompor. Não, todos os resultados deles são muito parecidos. Eu já acho que esse campeonato, que é o campeonato da Covid, ele é um campeonato que as equipes se equivalem, se equiparam. Talvez o Flamengo, tecnicamente, jogador por jogador, seja a grande equipe que no papel, infelizmente, não colocou. E para o bem do futebol, eu espero que o Flamengo belisque esse campeonato, que é o time mais técnico, eu sou a favor do futebol técnico. As equipes hoje jogam uma partida boa, quando você pensa que vai dar a sequência, no jogo subsequente perde. E está acontecendo com todas as equipes, até das equipes que estão no rebaixamento, exceto o Botafogo, que já está na mão das traças. Já então, caiu. Já caiu. Então, o Internacional faz uma boa partida, faz 5 partidas boas. Assim como o São Paulo teve uma ascensão, o próprio Atlético Mineiro também teve uma ascensão, o Palmeiras também teve uma ascensão, e de repente começa a cair. Passou a ser normal no contexto atual. O futebol brasileiro hoje é isso, não existe. Lembra quando o Corinthians foi jogar contra o São Paulo estava no auge, o Corinthians foi lá e ganhou. Está acontecendo isso aí direto no futebol, lamentavelmente. Mas tirando o Flamengo... Só para me falar, como é o nome do técnico do Internacional? Abel Braga. É. Obsoleto, velho, ultrapassado. Pô, pode ser. Não, todo mundo falou isso aí do cara. Ele pode ser campeão. Campeão brasileiro. Então, onde que está o pessoal que falava que o cara obsoleto, ultrapassado? Eu fico pé da vida quando rotulo a pessoa pela idade, ou tem que rotular pelo currículo, meu amigo. É igual o Vanderlei Luxemburgo. O maior treinador brasileiro se chama Vanderlei Luxemburgo. Foi, né, Paulinho? Não. Mostra o trabalho bom. Qual foi o último bom? Olha não tem nada bom mais. Olha o exemplo aí do Abel Braga. Foi lá pro Internacional. O técnico bom lá, o português, o Jesus, para onde que ele foi? Benfica. O que ele está fazendo lá? Nada. Ele foi bom aqui, lá ele foi para lá. O que ele está fazendo lá? Tá, mas o que sustenta o trabalho do Luxemburgo? Pois é, mas o Luxemburgo, ele não tem feito nada no Luxemburgo. O que sustenta o trabalho do Luxemburgo nos últimos 10 anos? O que sustenta o currículo dele... Pô, mas então traz o Zagallo, Paulinho. O que eu estou falando é rotular o cara de que o cara não sabe nada. Que ele, não sabe nada. O Cuca saiu do São Paulo escorraçado, praticamente. A questão não é saber nada. Ressuscitou o Santos com uma molecada aí, que é uma safra ruim, péssima, não tem um grande jogador no Santos Futebol Clube, com todo respeito ao Maurício Soteldo, que faz a diferença, mas são bons jogadores apenas, dentro do contexto atual. Sim, mas o Luxemburgo não tem um trabalho bom nos últimos 10 anos. O Quem? Luxemburgo não tem um trabalho bom nos últimos 10 anos. Não tem títulos em trabalho bom? Mas é um grande treinador. Não pode. Mas no momento dele não. O que eu digo, Leonardo, o que eu fico invocado é rotular o cara. Porque o cara tem idade. Paulinho, não é rotular, é a história dele. O Abel estava acabado até outro dia pro futebol, lembra? O que eu vi foi o melhor. O Abel não estava acabado? Antes quem era o técnico do Flamengo? Era o Abel, aí veio o Jesus. O Jesus veio dividir o oceano lá, o Jesus português. Então, o Moisés, Jesus, mas foi a mão de Deus, não foi? De Jesus. Entendeu? Fez milagre. Pô, aí fica rotulando o cara. Eu não posso chegar para esse cara aqui, ó, que jogou bola, lá nas 4 linhas, que jogou no Santos, no Atlético, no Palmeiras, falar, tu não sabe nada de futebol. Pô, o cara teve dentro das 4 linhas, ele não sabe nada de futebol, só porque ele tá com idade? Aí não dá. Tá então, isso é Rui de velho agora? Tá de brincadeira. Então, isso é que eu fico invocado, rotular o cara. Pô, tem que ter respeito pela história do cara. Respeite a história do cara. Paulinho, não é rotular. E aqui no Brasil, infelizmente, não respeito nada a respeito do trabalho das pessoas. O maior treinador do Santos era Leiteiro. E foi não, ele era treinador do Santos, ele não era Leiteiro. Coloca na tela. Ele vendia leite. Tudo bem, mas ele era treinador do Santos, ele não era Leiteiro. Mas foi Leiteiro. E o que tem? Então, e foi o maior treinador da história do Santos. Sim, mas ele quando foi o melhor treinador da história do Santos, talvez do Brasil, ele era treinador, não Leiteiro. Ele foi o maior técnico da história do mundo, na minha opinião, que ele ganhou tudo. Mas não era o Luxemburgo? Não, estou falando o Lula. Então, mas você falou que o Luxemburgo era o melhor técnico da história do Brasil. Para mim, um grande técnico que hoje, até hoje, para mim é o Vanderlei Luxemburgo. Enxerga futebol, ele sabe fazer a substituição, o próprio Lula. Só que o Lula também foi abençoado, e não tinha substituição naquela época, pelo time que ele teve nas mãos. Agora o Luxemburgo também, nesses grandes títulos, foi abençoado por elencos maravilhosos também. Com certeza. Não estou tirando não mérito. Teve mais, ele não ganhou. Ninguém é tão campeão, nenhum técnico no mundo vai ser campeão com elenco ruim. Eu nunca vi um treinador para enxergar a partida como o Luxemburgo. Concordo, o Luxemburgo foi um baita treinador, isso ninguém discute. O passado dele ninguém tira. Mas o presente tem que ser analisado. Coloca a pergunta na tela aí, por favor. E é. Coloca a pergunta na tela aí. Qual é a pergunta de hoje?
Abaixa, abaixa, abaixa. Pronto, aí. La pergunta é: como a possível saída de Cuca? Vamos deixar para depois. Eu não sabia que era essa a pergunta. Falou para mim? Coloca o jogo aí, coloca o jogo. Depois a gente fala disso. Primeiro vamos ver o jogo, depois a gente fala do Cuca, se ele vai sair, se não vai. Deu entrevista coletiva, vamos colocar coletiva também. É que eu anotei na hora errada, na ordem errada. Tá aí, começa o jogo no Rio Grande do Sul. Grêmio e Santos. Ó, Luan Pérez, tomou a bola. Ó. Ele é lento, hein, Paulinho? Você que dizia que ele era lento. Não, ele melhorou. Ele Ó, melhorou. ficou rápido da noite pro dia. Fez aulas com o Bolt. Viu? Eu tenho que me redimir. Outro dia você falou. Ele era lento, mas esse cara evoluiu bastante. Já contra o Palmeiras, para mim, ele foi o melhor jogador. É verdade, o Paulinho, Paulinho? Não fica com rancor de opinião, não. Se ele tiver que... Se tiver que mudar, a gente muda. Exatamente, é isso aí, Paulinho. O Caio Jorge fez o gol, Rui, você viu? Eu vi. Caio Jorge é um bom centroavante? Rui de Rosas. Tem que mostrar muito ainda. Tem uma vantagem muito grande, é garoto, né? Jovem. É muito jovem ainda, né, Rui? Tem muito ainda que mostrar. E o grande sucesso que essa molecada alcança é quando eles pegam um treinador que dá continuidade, né? Foi pênalti? Ele ou não? Quando dá continuidade para essa lance, molecada, essa molecada tem como crescer durante os campeonatos. Não pode ter treinador que entra um moleque em um jogo, aí já tem que tirar porque não está preparado. Só vai ganhar ritmo, só vai ganhar Se coisa jogar, jogando. também concordo contigo. Diego Souza ficou dançando, mas o Grêmio está numa situação terrível, né? Então não sei do que ele está tão feliz. Tudo bem, né? Empatou o jogo e tal. Mas o empate não servia para o Grêmio, né? Para ele estar tão feliz. O Grêmio tem que lugar, Léo? A gente vai passar a classificação daqui a pouquinho, porque os resultados agora mudaram a tabela, tá, Rui? A gente vai passar já. Esse foi um golaço, né? Isso aí. Troca de passes, pé em pé. Aliás, ele deu um passe pro gol e acabou fazendo esse golaço. Jean-Pierre é Você craque. vê, Vone ver, todos os times estão apostando na garotada. O Internacional fez isso, o Grêmio colocando, o Santos colocando, né? O Palmeiras. Esse não fica no Brasil muito tempo. O Palmeiras, que era um time que não tinha essa tradição de pôr garotos, né? Tem colocado Isso é também, verdade. né? Então, O Palmeiras sempre trabalhou com jogador pronto, agora está mudando também. Agora, Paulinho, você que conhece, manja dessa parada aí mesmo, futebol, por que o Santos tomou 2 gols no meio da defesa, né? Com tabelas pelo centro, que é o lugar mais difícil, né? Foi envolvido. Na minha opinião, o Cuca errou aí, nesse jogo, ter tirado o Jean Mota. Não de ter tirado o Jean Mota, ele tirou o Jean Mota e colocou o Madison. Ele enfraqueceu o meio de campo e acabou tomando 2 gols em 7 minutos. Entendeu? Você questionou do pênalti, esse aí também é pênalti, jogo contra o Goiás, lembra? Lembro. Ele também tirou, cometeu o mesmo erro, ele voltou a cometer o erro. Depois ele consertou, colocou o Balieiro. Aí na base da vontade, da raça, o time acabou conseguindo empate. E o goleiro, ó, todos os pênaltis no meio do gol, olha ali, ó. Se o goleiro fica, ele pega. Alguém sentiu medo quando o Os Arthur 3 Gomes pênaltis pegou a foram bola, assim, não? ó. Oi? Alguém sentiu medo quando o Arthur Gomes pegou a bola, não? Não, Não? Veja bem, o Santos não tem o batedor oficial, né? mas por quê? É o Marinho, que não estava no jogo. O Marinho é o batedor oficial, né? Eu não sei, aí é confiança, pênalti é confiança. O cara pega, ele Marinho é o sofreu batedor pênalti. e o Soteldo é o segundo. O Madison também sofreu o pênalti, bateu e acabou empatando a partida. Agora, eu sou daquela tese, se eu fosse goleiro, eu ficava todas as bolas no meio do gol. E os 3 pênaltis foram batidos no meio do gol. Dava para pegar. Só que, suposição, né? Tá aí o segundo pênalti para o Santos, né? O terceiro do jogo, marcado pelo árbitro de vídeo. Aí eu te pergunto, aí no caso é pênalti, não é isso? Ó, o Cuca depois reclama. Esse sinal aí do VAR é proibido pela FIFA e passível de cartão amarelo. E sem falar que ele Cuca. pegou E a ele não bola sabe também, disso, né? né? Ele não deveria deve saber disso. Agarrou Porque a bola de novo ele aí, faz tudo. todo dia, agarrou a bola de novo. Pô, Cuca, não é possível, meu. Como eu sei que tu entende de regra pra caramba, tu é um baita jornalista também, eu vou te perguntar a respeito do jogo do Corinthians, porque o que o cara falou, o comentarista de árbitro falou, eu até quero te perguntar depois, mas no jogo quando a gente for falar do Corinthians. Eu achei um absurdo, porém, até concordo um pouco com ele.
Agora, aí também, antigamente não era pênalti nem aqui nem na China, lembra? Não é. Agora bateu na mão. Então o cara tem que muito jogar. menos pra cartão O cara amarelo. tem que jogar com camisa de força ali, ó. Sabe tem que que por jogar quê? igual boneco. Fala, Rui. Sabe por que o Grêmio está perdendo tanto? Por quê? Porque o Renato Gaúcho, ele chega a um ponto de ser tão antipático que as pessoas... isso não quer dizer o belíssimo jogador que ele foi, o trabalho que ele tem, mas ele é um cara daqueles caras que só fala aquilo que lhe convence, né? Que vem, mas isso aí o treinador... Não, Marrento, né? pô, ele não é marrento, ele é mal educado, né? Ele fez uma deselegância com um treinador de profissão, que é o caso do Fernando Diniz, que pode ter tido seus defeitos, quando ele diz que o time do Fernando Diniz só fica fazendo aquilo, é que nem levasse uma mulher para a boate, ficasse com ela até as 4 horas da manhã, aí vinha um bonitão lá e levasse ela. Então, isso, ele conseguiu ser tão antipático que as pessoas estão torcendo tudo contra o Grêmio. Eu acho que é o Brasil. Não é possível que isso aconteça. Logicamente que foi um belíssimo jogador de futebol, é um bom técnico também de futebol, né? E se dá muito bem quando dirige o Grêmio, porque lá ele é o... Mas tá dando a impressão que já deu, né? Grêmio e Renato Gaúcho, hein, Leonardo? O ciclo dele- Que já... O ciclo dele acho que já acabou. Porque tem uma hora que não dá, né? Aqui não é Europa, né? Ele já tá lá... É um casamento quase já- 5 Há anos, né? quantos anos ele está ali? Mas já para 4 5 anos, anos, né? cinco. Então, olha, há quanto tempo você não via um Qual foi o treinador treinador que do mais futebol ficou? brasileiro ficar tanto tempo assim? O último que eu me lembro foi O Muricy, não Cláudio foi? Tencati, no Londrina. Não, mas é um dos grandes times brasileiros. O né? Muricy... Não vale o Londrina? Não, tô falando... a pressão Muricy é muito maior, ficou a pressão quanto do Londrina tempo? Não é igual. O O Muricy Muricy acho que foi o que ficou mais tempo. O Muricy, 2006, 7, 8, foi demitido em 2009. Que ele... 5 anos também, né? Não, mas ele foi tricampeão brasileiro, deve ter... Sim, 6, 7, 8. E 9 ele foi pro Palmeiras, que ele pegou o Palmeiras na liderança, ou em segundo lugar, e não conseguiu. Tiraram o Luxemburgo naquele momento. Então, aquele então título eu do acho que Palmeiras. então, faz muito tempo então que ninguém faz essa marca. Então ele superou do Muricy. Pensei até que o Muricy talvez tivesse aqui parado. O Muricy pode ter entrado em 2005, eu não vou lembrar. Porque 2005 era o Leão e o Autuori, né? Isso. Não era isso aí? O título foi o Leão, que foi campeão paulista. Isso, o Autuori pegou, pegou. foi campeão da Libertadores. Está na hora também do Não, futebol. sem querer ser saudosista, Aí mas o Muricy quem foi mais campeão ficou... mundial depois, não foi? Eu acho que Não, quem... foi o Autuori campeão. O Autuori campeão mundial? Foi. Libertadores e Mundial. Foi, o Leão saiu, o Autuori foi campeão. Pegou, ganhou Libertadores e Mundial. E aliás, ele pegou a Libertadores no aquele- meio. Não, e o ele pegou a Mineiro, Libertadores para no fazer o meio. gol no Liverpool, não foi o Muricy? Não, e o Leão saiu daqui do São Paulo, onde que realmente ele tinha formado um grande time, porque foi atender um convite de um amigo japonês, Particular, né? Isso. Particular, e ele foi pro Japão, né? Isso. Mas deve ter um particularzaço nisso aí. Euraço. Então, aconteceu isso. Muitos Acho que o ienes. treinador que mais ficou no cargo, eu acho que foi o Lula, né? Foi o Lula, provavelmente. Não. Tô falando dos últimos tempos agora, né? Por exemplo, Agora, nós somos mais... Futebol brasileiro, e queira ou não queira, esse negócio do Renato, né? E ele consegue isso muito bem no Grêmio, e os outros times que ele dirigiu, eu acho que ele conseguiu resultados Só no expressivos. Fluminense que ele foi campeão da Copa do Brasil e depois perdeu a Libertadores conseguiu para a mais LDU. difícil. Ele conseguiu perder uma Libertadores para a LDU no Maracanã. depois de ter feito um resultado fora, não foi? Ele era o técnico quando perdeu, o Flamengo perdeu pro Santo André aquela Copa Brasil? Não, aí era o Abel Braga. Era o Abel O Abel Braga era técnico. O Abel Braga, que o Paulinho colocou aqui, vamos provocar o Paulinho, só não fica nervoso, hein, Paulinho? Ele perdeu eu os não títulos coloquei, eu tô importantes. O Abel Braga era técnico do Flamengo quando perdeu a Copa do Brasil para o Santo André. É. No ano seguinte ele foi para o Fluminense. E aí ele perdeu a Copa do Brasil para o Paulista de Jundiaí. verdade. E quantos títulos ele ganhou? Não, depois, mas ele era pé frio, o que eu tô falando- Demorou pra ele engrenar. Ele era o pé frio, Ele era ele era pé o pé frio. frio. O que eu tô falando, é isso aí. Que Ele eu era pé frio. Tô falando do Abel é que ele era obsoleto, pré-histórico, O quarto- velho. o quarto acabado zagueiro. com o Paulinho, futebol, tá aí, ó. mas você mesmo falou que você tá torcendo pro Flamengo ganhar pelo jeito de jogar. Técnica. É, A então, favor da porque técnica. os times do Abel não jogam de encantar. Ele ganhou o Mundial, não ganhou do Barcelona? Ganhou. Mas do jeito que ele ganhou o Mas Mundial, veja vou te bem, contar, viu? eu Que sei. coisa triste de ver, né? O que eu acho Léo. engraçado é que os diretores, a própria torcida para o estrangeiro, ela tem paciência. Por exemplo, o Rogério Ceni no Flamengo, se não ganhar o campeonato, ele vai ser mandado embora.
Pô, Que tem dar adianta? tempo ao tempo. Mas o que Tem adianta? que dar tempo ao tempo. O que adianta o Agora Rogério vem, Ceni? vem o português lá, o Jesus. Espera um pouquinho. Aí, sabe? Deram tempo porque teve tapete resultado, vermelho. Paulinho. Esse Abel Ferreira aí não ganhou título em lugar nenhum, deu uma sorte de ganhar agora no Palmeiras. Pô, sabe? Deixa eu te falar, mano. Tu eu falou não que consigo entender isso o aí. Rogério Ceni, mesmo que seja campeão, é mandado embora. Não, tô falando que se ele não for campeão, é mandado embora. O Abel vai ser mandado embora mesmo sendo campeão? O Abel... Do Internacional já foi contratado? Já tem um técnico internacional. O Internacional já tem técnico, tu acredita nisso? É É brincadeira. porque foi logo que ele assumiu. Felipe fala aqui que é só a palavrada. A palavrada é a palavrada. A palavrada Quem dá palavra... não pô. assinou. Sim, Não, mas pô, mas eu ele- acredito na palavra. Não, mas Se não pra é- mim tá palavrado, já tem técnico no ano que vem. Não, mas a palavrada é uma coisa. E outra coisa, acreditar Não, em não palavra... sei, se eu te der a palavra pra você, Com todo, tá dado. com todo respeito ao Rui aqui, mas acreditar em palavra no futebol é a mesma coisa que acreditar em político Mas o que falando que tem a hoje ver o uma Rui coisa com isso? em pé e sustentando sentado. Não é o caso do Rui. Obrigado, Mas a obrigado. maioria, eu vou te falar um negócio, quem fala em pé não sustenta sentado. Olha, você já derrubou o Luciano não, Batista aqui na Não, terça-feira. mas é a pura verdade, pô. Mas no futebol acreditar em palavra... Luciano teve Pô, aqui, ô, Rui. Lembra do Pérez, ele falava um negócio hoje, é do outro Calma, dia. Paulinho, calma. Ele acabou com o Luciano aqui Acabou também. comigo. Agora é contigo. Não, Falou que o acabei Luciano contigo, tinha não. várias mulheres, teve Eu tô várias falando que- mulheres, eu vários tô falando que casamentos. E a mulher do cara vendo em casa. Tem as exceções. Por exemplo, Luciano Batista, para mim, foi um dos melhores deputados estaduais que nós já tivemos aqui Agora na quer bancada. passar o pano, né? Não, Acabou, ele- quase acabou com o casamento do cara. Não. Quase acabou com o casamento do cara, Agora quer tu passar vem o com essa pano. aqui, agora. Pô, o casamento do cara Vai, fez. Nem sei, não tive nem coragem de ligar pro Luciano. Coloca a classificação do Brasileirão aí, coloca a Eu classificação. tô ferrado com vocês. Põe aí. Olha lá, Internacional 65 pontos, ainda vai jogar, né? O Flamengo 61, o Atlético Mineiro estancou, hein? Tem 4 jogos, pode fazer 72 pontos só. É muito difícil conquistar o título agora pro... Tem um pro Galo. jogo Internacional e Flamengo ainda, Léo? Tem confronto na penúltima rodada do Brasileiro entre Inter e Flamengo. Vai ser lindo de ver, hein? Vai ser o jogo do título, né? Olha como é que o futebol é, né? O São Paulo estava 7 pontos na frente, em primeiro lugar. O que é a instabilidade de um... O Atlético também teve na frente, por isso que eu digo, esse campeonato é o campeonato da Covid. O Fluminense, nós pensávamos que ia cair. Olha Não, o mas a Fluminense. única exceção, a gente fica falando, né? Você pega essa tabela, a gente não pode se iludir. Ah, o campeonato, tirando o Fluminense, todos os outros times têm elenco bom. Que ninguém discute. Pô, o elenco é bom. O São Paulo, todo mundo sabia que tinha um bom elenco. Isso é verdade. Entendeu? Um bom elenco todo quando você- mundo- até o Grêmio... ele- quando Talvez você não, fala- talvez não, Rui, para ser o primeiro, São Paulo, mas para estar aí. Sim. Ô, Os Ney, melhores elencos. dá uma quando você fala dá uma de bom lista dos elenco, elencos, tirando o O próprio Fluminense. Bragantino, a gente falava Mas aqui, quando o você elenco fala- estava na zona de rebaixamento, a gente fala, pô, esse elenco não é para estar na situação que Mas, está. ô, Léo, quando vocês falam em bom elenco, vocês falam do número de jogadores, né, que tem, por exemplo, que nem o Palmeiras. Levou uma vantagem tremenda quando tem um número excessivo Grandes jogadores. de 30, 40 jogadores, E né? com qualidade parecida. É, mas eu acho que essa igualdade do futebol internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, aonde está a diferença desses times? Então, mas desses times, Desses dos times outros, aí, tem diferença. qual aquele que tu fala assim, pô, esse cara balançou, deu um drible, resolve uma partida? Qual o time que tem isso no futebol brasileiro hoje? Ah, alguns Principalmente times desses têm, oito. alguns times têm. Por exemplo, o Grêmio tem aí o Jean-Pierre, que é um grande jogador. Você vai pegando pontual. Você vai pegar lá o Flamengo. Esse ano não tá jogando, mas o Bruno Henrique e o Gabigol Se são grandes comparar com o atletas. passado, eu concordo. Arrascaeta. Se comparar com Não, o tem uma passado, realidade esse de jogador hoje. existe Não, mais. não, Mas a realidade de hoje. O Casares é o cara que decide pro time do Corinthians. O próprio Santos Esse tem, Jean-Pierre como você fala sempre muito bem, decidiu que o hoje Santos pro é time dependente Não, tem esses jogadores do que... Soteldo e do Marinho. É verdade, o Santos tem dois jogadores que desequilibram. O Luiz Adriano não jogou bem a final da um jogador Libertadores, desequilíbrio, mas ele fez gols em todas Mas as... o os jogos Luiz decisivos. Adriano já é um jogador Tarimbado, né? É, Tarimbado, Tem usa 32 muito mais a anos. tarimba, a malandragem, do que ser um craque. Sim, Sim, sim. Um craque, não, não é craque. não, pra Só é realidade... decisivo, nunca. É decisivo, mas não é craque. Não, e Nunca, comparando a Ronei. realidade desses com os outros, é isso que eu tô querendo dizer. Porém, nunca o futebol no Palmeiras, brasileiro, o candidato- 8 times que eu te falei ali, Eles são iguais. deixava de ter... Tem o dois- grande meio, Não, dois o jogadores. meio, Ô, você Rui, É, isso tinha aí. time na parte de baixo da tabela lá que tinha Por cara isso que eu bom. te falei, Já comparar foi com o assim. passado, hoje não existe. Futebol O hoje- grande craque do Palmeiras, pelo menos pretenso candidato a craque, é o Lucas Lima, que nunca não desenvolveu futebol no Mas, Palmeiras. Paulinho, como é que você No vai querer Santos, ele comparar? até teve um período que era A craque. década de 80, que jogou o Rui. O Rui, estava até lembrando aqui a gente, aquele título que
o Atlético foi garfado pro Foi Flamengo? na década de 70. Então, 70, mas pra Jogou 80 ele até- ainda jogou no final de 80 ou não? Mas Parou no 70 garfaram o não. Atlético Além Mineiro? do 82. Garfaram? Contra o Garfaram o Flamengo? Atlético sim. Mineiro? Foi o maior roubo da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Que ano foi esse? 81, né? Cássio? 81. Entendeu? Então, naqueles times, você via, até nos times lá de baixo da tabela, tinha um monte. De onde o Santos Tinha. veio trazer o Ayrton Lira? Ayrton Lira veio de onde? Contrapeso junto Da- com o de Neto. Poço Mas de de Caldas. onde? De Poços de Caldas. da Poços de O Caldas. Neto. Entendeu? Quatro zagueiros. Era Veio de isso. contrapeso. Exatamente. Então, isso era comum. Por quê? Porque eram tantos bons jogadores, mas o que acontecia? Naquela época, quantos jogavam no exterior? Quantos jogavam no exterior? Deixa eu só chamar de novo a tabela que a gente não terminou. Coloca lá na tabela. A gente vai viajando no papo aqui, o assunto vai ficando bom, é assim mesmo. Então vamos só analisar aí a situação do Santos, né? Porque volta na primeira página lá. O Santos hoje é o 10º, né? Tem um jogo a menos do que o Bragantino, por exemplo, né? Mas vamos pensar o seguinte: Palmeiras e Grêmio vão ficar nessas posições, 6º e 7º. Vamos pensar assim, né? A gente não sabe se vai acontecer. Um dos dois vai ser campeão da Copa do Brasil, porque vão fazer a final, óbvio. E aí vamos ter 8 vagas de Libertadores no campeonato. Hoje, o Corinthians está nessa vaga, 48 pontos. O Santos tem 46. O jogo a menos que Santos e Corinthians têm é entre eles. É verdade. É o clássico Corinthians e Santos, tá? Quem ganhar, leva. Quem ganhar, É uma grande vantagem. se o Corinthians ganhar, ele leva, né? Porque aí ele vai abrir do Santos 5 pontos, faltando nada de rodada, né? Agora, se o Santos ganhar, ele pode até lá, se o Santos continuar vencendo seus jogos, até o dia do clássico, ultrapassar o Corinthians. Como você disse, ele claudicar, você O não Santos tem um jogo a menos, não é isso, Leonardo? Contra o Corinthians. acabei de Independe de se o Grêmio for campeão ou não, é só mais uma vaga disputando aí. Corinthians, Bragantino, Santos, é isso? Não, depende da posição Se que o Grêmio vai estar. falar. Depende Caso da ele posição perder. que o Grêmio vai estar na final do Não, campeonato. se fosse hoje, Se fosse hoje, teríamos até a 8ª vaga. independia se ele fosse campeão ou não da Copa do Brasil, não é isso? Não, depende. É, porque na realidade, Porque o Palmeiras ou o Grêmio vai o ser Palmeiras campeão. tinha que estar verde ali. A tabela, o certo era estar verde, o Palmeiras. É isso aí. Certo? É. E no caso, tá em azul o Grêmio. O Grêmio e o... Nesse momento. Isso, e o Grêmio. Aí quando, Grêmio e Fluminense. quando acontecer... O problema todo é que a final da Copa do Brasil é depois do Brasileiro Sim. também. Quais Então, os últimos esperando. 5? Quais os últimos 5 jogos do Santos? já vou pegar já para você essa lista, o nosso querido Felipe Rei vai trazer na tela. Então vira lá, o Santos tem 46 pontos, o 11º, que também concorre com o Santos ainda, de alguma maneira, né? Sim. Tá com 45 também. Vira. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que não jogou na rodada, vai pegar o Internacional, um jogo difícil. Olha que coisa, o Vasco estava na última colocação. E o que não sabe nada de futebol foi para Não, lá o e Vasco, tirou o Vasco do- nunca chegou à última colocação do Brasileiro, ele estava Não. na 17ª. Mas chegando lá, na portinha, né? Tava, não, 17 já estava. E o WL foi para lá e tirou o Vasco da É, situação. mas olha, a diferença é E não pequena sabe nada de ainda. técnico, não sabe nada. Ó, ele pegou, tá passando aqui. Desculpa, o ninguém Vascaíno falou que ele não nato. sabe pra isso, O né? Vascaíno Nato tá me dizendo aqui no ouvido que o Vasco já estava fora da zona do rebaixamento. E tinha um jogo a menos. Ah, aqui. tava fora, tá vendo, Paulinho? Tava fora e com um jogo a menos. O Bahia, que pra mim vai cair, porque eu acho que o Goiás vai escapar. Vocês Será? podem me achar maluco, mas eu acho que o Goiás vai escapar. E vê que coisa, né? O Curitiba Maluco. desmoronou o São Paulo, né? Naquele empate no Morumbi. E derrubou o Luxemburgo do Palmeiras. mas- Derrubou o Leonardo, Luxemburgo do Leonardo, Palmeiras. desculpa perguntar, Meteu Leonardo. 4 do Baseado Santos em- aqui na Vila Belmiro. O Goiás, foi Goiás. O Goiás, deixa eu contar uma história pra vocês. Não, o Goiás ganhou, só para te ajudar nisso. O Goiás ganhou do líder internacional. O Goiás ganhou Essa do era a minha Palmeiras pergunta. campeão da Baseado em América. quê? Tu tá se baseando nisso, então, né? Que o Goiás vai sair Não, dessa não, situação. sei lá, é feeling. Desde que o Ah, Augusto não é? César, entrou na equipe, a equipe melhorou. Então o Goiás ganhou do Inter, que é o atual líder, ganhou do Atlético Mineiro, hoje terceiro colocado, ganhou do Palmeiras, campeão da América, e do Santos, vice-campeão da América. E tá na penúltima colocação, Então, antepenúltima colocação. Por isso que eu digo, esse campeonato ele alterna, né? Não dá pra gente cravar nada. Olha, eu teve esse jogo que o Goiás ganhou aqui na Vila Belmiro, de 4-3. Eu não sei se foi em 1971. O Nenê Bellarmino é meu compadre. E eu fui ver o jogo Santos e Goiás no Pacaembu. E o Pacaembu lotado, casa cheia. De um lado, nada menos, nada mal do que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né? O ataque do Santos naquela época, se eu não me falha a memória, foi
aquele jogador do ponta direita que era do Milan, do Internacional aqui. Jair? Jair Da Co- Jair da Costa. Jair da Costa. Jair da Costa, Nenê, Pelé e Edu. E o Eusébio não jogava aí, o centroavante? Não. Jogou o Nenê. Nenê. E eu fui ver esse jogo contra o Goiás no Pacaembu. Pacaembu lotado. Esse time fez a mesma coisa que o Santos, que fez aqui na Vila Se Belmiro. tivesse mais 5 minutos, ganhava o jogo. Eu lembro desse jogo. Que coisa impressionante essa E o relação Santos saiu na frente. de Santos e Goiás. Uma diferença de 4 gols. Sempre todo mundo. aconteceu É isso, rapaz. Isso é verdade. Que coisa, eu aqui na Vila Belmiro, novamente o Goiás chega a essa Histórico, posição, né? né? É que são coisas que acontecem Mas no esse futebol. jogo acho que terminou Por exemplo, empatado, que nem não o foi? Santos e Corinthians. O Corinthians não podia ver o Santos. Era um verdadeiro horror aquela semana que era o futebol, né? Então são passagens. Eu vi muito corintiano no Ó, não- Pacaembu rasgar a carteirinha de sócio. Não Rasgar, fala Não isso. sou mais sócio desse time. Porque estava 1-0 para eles, aí tinha um pênalti, bumba na 1-1 e o tabu E continuava. quando o Tabu teve... Não, Eu, sinceramente, eu vou falar um negócio. Eu nunca tive o Corinthians como torcedor, falando como torcedor, nunca tive o Corinthians como rival, porque sempre foi um grande freguês. Agora- O maior rival, e pior que em vez de ter bronca, eu sempre tive a empatia, foi a equipe da Agora, Sociedade Paulinho, Esportiva quando, Palmeiras. quando caiu o Tabu, qual foi o grito da torcida do Corinthians no estádio? 1, 2, 3, o Santos é freguês. O pessoal conta que os Santos ficaram indignados, né, com isso. Ficaram um ano de Tabu no dia não que tinha ganhou. organizado. Sim. Vamos Não fazer o tinha nem seguinte. organizada mesmo. Eu esqueci aqui de falar com o nosso público telespectador hoje. O programa tá bom, a resenha tá boa. Lembrando que, coloca o Instagram do Esporte por Esporte aí. Você pode ir ao Instagram do Esporte por Esporte e comentar, né? Coloque o nome de 3 conhecidos seus no Instagram. Comente lá que quer ganhar a costelinha da Churrascaria Veneza. E a gente vai fazer um sorteio hoje ainda, hein? 00:20 sai o sorteio. Eu não vou deixar para 00:30, não. 00:20 sai o sorteio no Instagram do Esporte por Esporte. Mas você tem que seguir a Churrascaria Veneza, hein? Não esquece de seguir a Churrascaria Veneza. Olha lá quanto comentário a gente já tem, tá? Marcaram as arrobas, segue o Esporte por Esporte, segue a Churrascaria Veneza. E é espetacular essa costelinha. Com certeza. Adão que o diga. Amanhã eu vou lá com o Vado, o meu primo já começa a costelinha lá. Sensacional. Pode ir, Pede vai. uma linguicinha também. Mas ele vai pagar. A linguicinha junto. Ele vai Eu pagar. vou avisar o Zé Luiz lá que Amanhã vai fazer nós um vamos desconto almoçar lá, pro Vado. senhor. Vamos lá. Fazer um desconto pro senhor, 20% a mais. Deixa eu falar aqui do pessoal do nosso WhatsApp, ó. O pessoal me colocou num grupo aqui, hein? Família Santista FC. Tem 2.000 mensagens aqui já. Na Vila esse time é um leão, fora é um gatinho, só perde. Se o Palmeiras foi campeão da Libertadores, já não tem vaga garantida? Tem, por isso que a gente está falando aqui que vão abrir 8 vagas no Campeonato Brasileiro, tá bom, Peter, de São Vicente? Detalhe que essas duas últimas, né? É pré, Que estamos brigando, é para Não é para você me interromper, que eu preciso ler vários WhatsApps aqui, caramba, ok, acabei de ok. falar. Ainda tenho que ir pro break da meia-noite, caramba. parecendo. Karina, do Guarujá, Cachoeira, boa noite a todos da mesa. Lisca doido seria um bom nome para o Santos. Ela já está respondendo aquela nossa pergunta, que eu vou Quem colocar na seria? tela Lisca doido. na volta. Boa noite a todos. Fábio Santana, especial para o meu amigo Rui de Roses. Se o Cuca não ficar, não vai ficar porque já não sai logo de vez. O Rui vai comentar isso depois do intervalo também. O Dantas, lá do José Menino, um grande abraço para ele. O Carlos Alberto, que é o Bruno Marques, entrando na equipe do Santos. O Vinícius do Gonzaga, participando aqui conosco. Tem também o Denivaldo da Lemoa, passando a notícia aqui da ESPN que a gente já falou. Está aqui também cadê ele? Alexandre Antunes, da Ponta da Praia. Ele fala que hoje o Lussandro e o Lucas Braga foram monstros, hein? No lugar do Cuca, Sérgio Soares. Posso dar essa resposta aí, ô Eléo? Pode. Gente, o Santos, historicamente, sempre foi um clube de grandes jogadores, mas também teve grandes técnicos formados nas suas categorias de base. Poxa, tem o Marcelo Fernandes, que foi campeão paulista, e o tiraram depois disso. Tá lá na Vila Belmiro. Pô, dê a oportunidade a esse jovem
que quer mostrar o que ele conhece, né? Tem que se fortalecer. Tá aí, essa oportunidade, conhece a Vila como ninguém. Né? Foi jogador do Santos. Mas ele quer, ô Rui, seria bom pra ele? Porque da última vez Seria ele não quis seguir a carreira de treinador da outra vez. Não, ele já tem 40 anos, logicamente que ele quer, logicamente que ele não ficou contente quando tu é campeão e te tiram do cargo. Não, mas eu digo assim, ele teve proposta de outros clubes e não quis ir. Não, Né? mas Será que ele não quer ficar como integrante da comissão técnica do Não, Santos? eu tenho certeza absoluta que se ele falar na minha frente isso, eu vou ter que desmentir ele. Porque ele tem tudo para ser treinador. E ele foi é um importante cara no jogo quando ele A gente veio. não nega que ele tem Eu tudo sei, pra não, ser eu tô treinador. falando, ele falar isso pra mim, eu não vou acreditar. Porque ele quer, sim. Lógico, quem é o cara que não quer ser técnico do Santos Futebol Acho que Clube são dois nomes. no mundo? É o nome e ele de- é um cara preparado, um cara Preparado pra- estudioso, Paulinho. isso aí, conhece. Um garoto que realmente pode dar pode dar... Historicamente, os ex-jogadores foram os melhores técnicos do Santos Que Futebol Clube. começou aí, né, com o Toninho. E outro nome também que eu também poderia ser lembrado, o Sérgio Guedes. É outro cara que também mas eu poderia acho ser, que mas a hoje bola da vez o seria- Marcelo já Fernandes está lá, Isso caramba. aí. Dá essa chance, dá essa oportunidade para ele, caramba. aí. Um cara que é preparado. Porque ninguém é campeão paulista porque é trouxa. É isso aí. Vamos agora mandar um abraço rapidinho para dona Nilza, lá do Bar do Toninho, na Carvalho de Mendonça. Vou falar para o Rui de Rosas passar também lá na sexta-feira, porque tem um escondidinho de carne seca maravilhoso. Vou lá com o Vado, vai pagar também. Pode ir lá, fala com o seu Tino e pode colocar na minha conta, tá, Rui? O Vado não vai pagar nada. Quem vai pagar sou eu. Sexta-feira, lá no Bar do Toninho, na Carvalho de Mendonça com o senador Feijó, o escondidinho de carne seca. E amanhã teremos o nhoque com filé de frango, a parmegiana ou carne assada também. Tá aí o pessoal lá do Bar do Toninho 1, na Epitácio Pessoa, e o Bar do Toninho 2, na Carvalho de Mendonça. Olha o que o meu amigo aqui falou, Tu não Léo. esquece que eu sou teu camarada também. Eu vou lá Já na falei tua que conta. pode ir lá que eu pago. Já Ah, falei. Olha aqui, ó. Então, pode. Pensei que era só o Vado, ó, o Maloca. 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 O Maloca tá dizendo aqui, ó. Rui, se o Cuca não vai ficar, não é problema. Põe o Marcelo. É isso aí. Né? Não é colocar o Marcelo, colocar o quem Marcelo mandou com mensagem condição de mesmo. treinador e dar oportunidade para ele. Essa é a grande sacada de um grande presidente, de um grande diretor de futebol, é acreditar naquilo que tem ali, né? Ah, vamos trazer um cara lá, se não der certo, não, dá oportunidade para ele. E o Maloca tá dizendo aqui que o Corinthians ganhou com pênalti Mandrake, tá? Mandrake, daqui a pouco a Mandrake. gente vai ver isso também. Estamos de volta com Esporte por Esporte. Vamos ouvir o técnico Cuca, que falou após a partida contra o Grêmio em entrevista coletiva. Ainda bem cabisbaixo e desanimado o técnico do Santos. Jogo assim, porque você tem que envolver o processo Libertadores dentro desse jogo, né? Não tem como você não envolver. 3 dias atrás, um pouquinho mais, 3 dias e pouco atrás, a gente estava disputando a final da Libertadores. Como todos sabem, perdemos no lance final. E administrar uma derrota desse tamanho é muito complicado ainda mais na cabeça de jovens como a gente tem. Em meio a isso, vir para Porto Alegre, jogar com o Grêmio, postulante a uma vaga direta à Libertadores, no mínimo, e um time que foi preservado no último final de semana em Curitiba, ficando guardado para o jogo de hoje, né? E dentro de todas essas dificuldades, a gente fez um primeiro tempo regular, porque o Grêmio foi um pouco melhor, foi melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, nós, apesar de sair na frente e tomar um empate no primeiro, nós com 7 minutos já havíamos tomado 2 gols em jogadas trabalhadas do Grêmio, e fica um perigo, um risco muito grande, porque você está sem Lucas Veríssimo, sem Pituca, sem Marinho, sem Soteldo, 4 dos principais jogadores que a gente tem. E fizemos prevalecer a força de grupo, a força dos jovens, a luta, a entrega, não desistir nunca que esses meninos têm dentro deles. E mesmo em 1 a menos, ir buscar na casa do Grêmio, não se entregar, ir buscar um empate 3-3, jogando um segundo tempo bem jogado como a gente fez. Então eu acho que é digno de muito orgulho que eu tenho por esses meninos, eu tenho muito orgulho deles.
Tá aí, então o técnico Cuca falando sobre História os pra boi efeitos, né, da Taça Libertadores da América, sobre a perda do título no jogo de hoje. Rui, você que, como já disse, o Paulinho jogou muita bola, quando tinha É que assim Paulinho é muito meu amigo. quando tinha uma ressaca moral, assim, né, que nem o Santos está hoje, né, perdeu uma final que apostava muito. O outro jogo, como é que é o ambiente? Eu acho que uma das coisas que no futebol mais passa rápido é a derrota. Mesmo Mesmo perdendo um sendo título. do jeito que foi, da forma que foi, né? As brincadeiras já voltam. Eu acho que é difícil ficar durante muito tempo. O que na verdade aí o Cuca tem que, e eu acho que ele, um cara com a experiência que ele tem, né? Com os títulos que ele tem, com tudo que ele fez pelo futebol, aconteceu uma coisa que não estava prevista, né? Logicamente. E isso tu pode ter certeza absoluta que no jogo foi uma falha que não pode ser cometida, né, por um técnico do histórico do Cuca, né? Ali o que se faz? Se aquele tá ali, eu me lembro, foi meu treinador no Palmeiras, o Oswaldo Brandão, aquela bola vem ali, ele nem se mexe, né? Nem se mexe. Mas você acha que aquele lance em que ele segura a bola e foi preponderante para o Santos tomar o gol, foi 1 minuto e meio depois. Primeiro que a gente não pode falar isso porque a gente não tem Mas certeza. tirou a atenção do jogador. O jogador tá tudo pilhado. Mas tu tá jogando lá. Mas- Rui, imagina a decisão, pilhado, pega aqui, pega ali, pega ali. Aí dá aquela esfria, vê teu treinador, aquela confusão, todo mundo vai pra cima, discute, cartão aqui. Eu não acho. Perde a concentração, diminui. Tudo bem, isso é uma opinião. Pra quem tá Eu acho defendendo, que ele principalmente. não. Será que perde? Eu acho que Mas, sim. ô, Paulinho, eu acho que não. Gol não. Mas ele não podia fazer aquele ato ali. Mas ele costuma fazer direto, o próprio Calma aí, mas Renato é Gaúcho, proibido isso. a mesma E outra, coisa. a arbitragem era bola verde, o cara argentina, não era brasileira. Isso não é tolerável para os caras. Ah, verdade. o Leonardo, que entende de regra pra caramba, falou que também o treinador não pode chamar o VAR que tá passivo. É pressão, desde o início falaram que isso aí é provocar. Outra coisa. Não é que desconhecem, desconhecem porque não aplicam. Aplica uma vez ou duas pra tu ver. Imagina se isso aí que fizeram com o Cuca no Campeonato Brasileiro, começar a fazer com todos. Toda hora que sair uma bola Hoje, pela por exemplo, ele lateral, pegou de novo, o porque cara não dá segura nada. lá, Agora, né? se hoje expulsasse ele de novo, ele não ia, a bola vem e ia fugir da bola. E no Brasil só pega a lei a partir do momento que Outra entra coisa no também bolso, que está tá enchendo, certo. né? Uma coisa que está deixando. Nós estamos vendo pela televisão, jogador, às vezes nem encostam, ficam dando aquele rola no chão, Isso, faz isso aquilo. irrita. O Isso Maguinho, por aí exemplo, precisava é líder ter do o brasileiro VAR. de roladas. Isso aí precisava ter o VAR. Não o VAR no dia do jogo. Né? Fora tribunal. isso, No no tribunal, aquele que fez isso aí, ele tem que ser punido. Porque não é possível, o cara se joga, se rola. Ai, meu. De nada. Aí dá 1 minuto ele levanta. Levanta, dá 1 minuto, não deu nada. Eu nunca vi esse tipo Tinha de que mandar coisa sair no do futebol campo. brasileiro. Saiu rolando? Tudo bem, levantou. Não, agora tem que vai. ser punido. Vai ser atendido, vai ser atendido. Tem que ser punido. Porque esse Marinho, ele dá cada salto acrobático. Né? Não pode, o futebol brasileiro Ele consegue não tem... superar o Neymar, pô. Aqui o Felipe do Boqueirão, ele falou, Cuca balança, aí dá risada. Ou Cuca balançou, quero ver com... Nunca vai lançar foguete. O Paulinho tem que dar comentário de jogo de botão no Clube 2004, olha. Eu não conheço o Clube 2004. Ah, mas lá lá é um dos clubes tradicionais. Eu fiz, de como é o futebol nome de do rapaz? mesa, Eu né? fiz uma alusão à música Cuba vai lançar foguete, o Brasil também vai balançar. Quero ver Cuba lançar, quero ver Cuba lançar. Então, Cuca é a mesma coisa, meu camarada. Vai procurar música carnavalesca. Se tu Mas não ele sabe- gostou, pô, ele tá dando risada, pensei pô. que ele estava me criticando. Porque o que me critica Não, aqui pô. não tá no gibi. Isso, né? ele, inclusive, Pelo ele amor de falou- Deus. Eu te falando ele agora, agiu aqui, também, Paulinho. Inclusive, ele perguntou ainda se bem o senhor tomou ainda bem que eu Rivotril nunca hoje, fui viu, candidato sequer a clube de bolinha de gude. Se fosse Paulinho. candidato a vereador, eu estava morto. Paulinho, ele perguntou, inclusive, se o senhor tomou Rivotril, falou que o senhor tá calmo hoje. Eu não tomo, eu só tomo remédio para pressão, meu camarada. Graças a Deus não tenho diabetes, não tenho nada. Agora é o que? Break, Felipe? Os gols. Coloca os gols aí. Corinthians 2, Ceará 1. Esse resultado praticamente sepulta Estamos falando do pênalti, hein? as chances do Ceará. Tá aí o primeiro gol do jogo. Luiz Otávio, é ele ou Fabinho? Foi o Vina que cruzou, né? Vina. Aí o pênalti que o Olha aí, Fabinho. esse pênalti aí. pênalti sem querer. O comentarista falou, ó, foi sem querer, mas foi pênalti.
Mas foi pênalti, né, Leonardo? Tu que entende de regra. Foi pênalti. Porque antigamente não seria pênalti isso aí. Mas Aí o Fábio Santos, que só serve para isso hoje, hein? Com todo respeito. E só bate no meio, né? Cabeça de desodorante Rolon. Uma boa jogada, na linha de fundo. Olha o Mosquito, ó. O Mosquito voou para cima do lateral e deu para o Léo Natel marcar o gol do Corinthians, que veio com uma escalação diferente hoje, né? Com o Arauz por dentro. No 4-2-3-1 ainda, mas... Tá na briga, né? Tá na Tá na briga. E essa jogada do lateral aí do Corinthians, normalmente os laterais hoje, eles pegam a bola e cruzam. Veja que ele foi para cima, fez a finta e levantou a cabeça e colocou o cara em condições de fazer o gol. Tá faltando isso. No jogo entre Palmeiras e Santos, o Lucas Braga recebeu uma bola dentro da grande área, viu, Rui? Ele encosta aqui pro zagueiro, ele matou a bola, ele podia virar e tentar fazer a finta, ele voltou e deu pro Soteldo voltar, fazer o mesmo trajeto para cruzar na linha de fundo. É brincadeira. Tu tá no mano a mano, tu tem que partir para cima. Dentro da grande área, tu pode proporcionar falta, pênalti e fazer algum lance de gol. Eu não consigo entender. E a confiança? Não tem confiança Exatamente. Bahia e Fluminense. Foi o gol do Flusão. Quem marcou o gol do Flusão? Foi o Martinelli de novo ou não? Não, bola parada. Enquanto o Goiás foram 3 gols de bola parada. Aí, ó. Pareceu que estava impedido, hein? O Fred fez o gol, mas ele me disse que é o Luiz Henrique. Então, eu vou acreditar que é o Luiz Henrique. Não deu impedimento. Deu impedimento. Para mim aqui, eu achei que estava impedido. Vai pro VAR? Não, é porque não foi o Luiz Henrique. Esse gol não valeu, amigo. Pô, Isso que eu falei. Luiz tá? Henrique Deu pra tem ver daqui. 1,98m e é negro. O Fred sai comemorando e vai dizer que ele fez o gol? Olha aí, ó. Agora sim, pô. Pô. Era pra te derrubar. Acho que era pra me derrubar, né, pô? Voltamos já com o sorteio da costelinha lá da Churrascaria Veneza. Estamos de volta com o Esporte por Esporte. Vamos fazer aquele sorteio da costelinha lá da Churrascaria Veneza. Churrascaria, a maior da Baixada Santista. Não tem uma carne mais macia que na Churrascaria Veneza, hein? E não estou nem tirando o mérito das outras, que também são excelentes. Mas na Veneza, meu amigo, é espetacular, já diria Flávio Antunes. Vamos lá, hein? 80 comentários carregados, vezes 3, 240, sorteia. O Marcelinho Santista. Colocou 3 pessoas, olha lá. Sensacional. Só ver se ele está seguindo lá a Churrascaria Veneza. Tá, né? Tá, beleza. Então, Marcelinho Santista foi sorteado. A Veneza vai entrar em contato com você para que a gente possa entregar na sua casa essa costelinha maravilhosa, a não ser que você mora em São Paulo, né? Aí não dá, né? Coloca na tela os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro que ainda não aconteceram. E também coloca os resultados, né? A gente tem os resultados para a gente passar limpo. Então, vamos lá. Os resultados e também a tabela do Campeonato Brasileiro. Ah, o Rui perguntou a tabela do Santos, né? O próximo jogo é com o Atlético Goianiense em Goiás. Depois o Santos tem 3 jogos em casa. Contra o Coritiba, contra o Corinthians e contra o Fluminense. E termina a participação contra o Bahia na Bahia. Viu, Rui? Jogos que uma grande possibilidade do Santos fazer um número aí muito bom e ter ainda uma tabela... uma chance de ser classificado para Libertadores. Não, tá dependendo, dá pra dizer que depende praticamente dele, né? É uma tabela legal pro Santos. Dá pra depender dele, Eu acho que esse... tabela. Aí você faz a conta e traz amanhã. Bom, vamos lá. Grêmio 3, Santos 3. Jogo de hoje lá no Rio Grande do Sul. Bragantino 2, Atlético... Tu não tinha esse gol aí? Esqueceu? Coloca na tela aí. Bragantino 2, Atlético Goianiense 0. Rapidinho, vamos lá. Não, continua. Depois a gente põe o gol. Bragantino 2, Atlético 0. Corinthians 2, Ceará 1. Bahia 0, Fluminense 1. Goiás 1, Atlético Mineiro 0. Gol do Índio. Fortaleza e Coritiba jogam amanhã. Só que tá cortando para mim aqui, não sei que horário que é, tá? Flamengo e Vasco também jogam amanhã. Coritiba e Fortaleza, 18h30 no Castelão. Flamengo e Vasco, 9 horas.
Comunicação ótima. Atlético Paranaense. Eu Pra tô que rindo, ponto? gente, porque gritaram lá de dentro, né? De vez de falar no ponto, gritaram lá de dentro, eu escutei daqui. Atlético Paranaense Internacional também às 21 horas. E o Botafogo Sport jogam na sexta-feira, 8 horas da noite. Nesse jogo, se o Botafogo perder, ele está rebaixado matematicamente, tá? Embora já seja um rebaixamento iminente. Será o primeiro, então? Será o primeiro, também com 24 Em alguma pontos. coisa tinha que ser o primeiro. Ganhou 4 jogos o Foi o Botafogo. primeiro em alguma coisa. O Botafogo ganhou 4 jogos no campeonato. Nossa, que Tem mais vergonha. jogo? Imagina se torcer 33 jogos pelo teu time e ele ganhar 4. Eu acho que nenhum clube dos considerados grandes do Brasil teve, acho que, números tão pífios como esse do Botafogo, hein? 4 vitórias só no ano? Imagina, no Rui. campeonato? 33 jogos, teu time ganhar 4? Né? E o Botafogo... a questão financeira, né, no futebol brasileiro, ela influi demais, né? E o Botafogo já vem há muito tempo batendo, tropeçando, vindo com dificuldades, né? Não conseguiu ainda mostrar, é um time que tinha uma categoria de base muito boa, como o Santos, né? Hoje já não tem mais essa categoria de base. O jogador de futebol não brota como acontecia antigamente, né? Se não tiver um bom olheiro para que vá na várzea, infelizmente os campos de várzea também terminaram, né? Já Paulinho? são pacos os campos. Hoje não tem mais várzea. Hoje que tem muitas escolinhas aí, com pessoas que se auto-intitulam professores de educação física e não são. São, né, abnegados entre elas, porque o objetivo a gente sabe qual é o objetivo desse pessoal. E não tem mais. Hoje não tem campo, Não, né? e o Hoje pior- não tem, porque antigamente o divertimento do pobre era bater uma bola e. Tu saiu da onde? Futebol de praia. E o que Entendeu? acontece na Eu também. VAR? O que Hã? acontece? Sair do futebol de praia, mas para lugar nenhum. É, só falar. Mas aí, com Joga todo, praia pra com todo casa. respeito, você que é vereador aqui, já passou na praia à noite, a molecada jogando bola, tem que ter olhos de coruja, porque é escuro, não tem mais iluminação. Na verdade, o que difícil. acontece é que hoje não tem mais. Por exemplo, tu vai para as escolinhas, seja do Santos, da Portuguesa Santista, da escolinha do Jabaquara, do Corinthians, é uma coisa muito burocrática. Né? E o treinador quer. Não, dificilmente tu vê um treinador, se o moleque driblar, perder, o treinador não pode falar. Esse é o né? problema. Né? E agora pegou-se essa. Não, toca, passa. Não pode fazer isso. Aquilo vai entrando na mente, né? E te deixa. Eles conseguem com tirar medo, o talento do jogador. Com medo É isso aí. de tentar fazer alguma coisa. Ficar matando e tu ficar robotizado, mate e toca, mate e toca. Será que o Flavinho faz isso? Não. Meu filho joga futebol lá, não faz isso, não. Não? Não. O Flavinho é da Lá, antiga. lá é da antiga, né? Que nem na tribo O ainda. Flavinho é É que nem da na época antiga. da tribo ainda. O Flavinho é Então, tipo o Abel futebol Braga. com liberdade. É? É tipo o Abel Braga. Você cobra, você vai na quadra lá, o goleiro joga a bola no chão, o cara dá um bicão pra frente, alguém sobe, ganha a primeira bola e já parte pro gol. Isso lá na escolinha de futsal, que as crianças não sabem tocar bola ainda, né? Tô brincando com o Flavinho, que é gente boa pra caramba e grande treinador. O Cleiton Oliveira da Aparecida, em Santos, ele pergunta se os jogadores que voltam de empréstimos podem ser inscritos, caso não termine o transfer ban. Os que têm contrato com o Santos, eles voltam automaticamente quando acaba o contrato. Agora tem o caso do Luan Pérez, hein? É isso que eu ia falar. Que o Santos tem que pagar pelo Luan Pérez e vai ter que vir uma transferência internacional, porque ele não pertence ao Santos. O contrato dele vai até... Estendeu, né? O contrato dele vai até dia 15 de fevereiro. É isso, né, Felipe? 15 de fevereiro. Aí o que Depois que de 15 de acontece, fevereiro, se não tirar o transfer ban, o Luan Pérez não joga. Então não pode comprar, né? Essa é a realidade. Esse rapaz que Se fez o comprar, gol, vai ser jogar dinheiro fora, concorda? esse rapaz que Não, fez mas o vai gol cair o do Cristiano Palmeiras, por que ele não pôde... Porque a FIFA ela só deixa inscrever no Mundial jogadores que foram inscritos dentro da janela internacional. O Breno ele foi inscrito no Palmeiras na janela nacional, mas a janela internacional estava fechada, então ele não pode ter a inscrição no Mundial. Qual é o grande objetivo? É o futebol, né? É a bola? Pra que isso? É porque é o seguinte, Rui, alguns clubes, você vai lembrar do caso do Cruzeiro, por exemplo, Me lembro. o Cruzeiro ganhou a Libertadores, chegou em dezembro, queria jogar o Mundial, ele foi lá e contratou 4 jogadores Só pro pro campeonato. Olha o que aconteceu. Mundial. Perdeu. Agora, Coloca Leonardo, os gols aí do Bragantino. Pera. Só para explicar, o Luan Pérez, ele vai ser adquirido pelo Santos. Sim. Se não resolver esse problema, ele não vai poder jogar.
Até o Não. transfer ban, não. Então tem que pensar 2 vezes antes de comprar Não, esse não tem cara. que não pensar, não pode não comprar. Ele Até prometeu, comprar? O assumiu. Santos já acertou. Meu Deus não, do mas céu. o Paulinho, teoricamente o transfer ban cai, se não resolver isso? entrar nenhum outro, Cai, mas o Fábio Sim, Lázaro já então. trouxe ontem a informação se aqui. negociar de repente. E o Cuca posso já falar, falou ó, na coletiva. pelo hoje. amor de Aliás, Deus. Pelo aliás, amor dos meus filhinhos, como dizia o Silvio aliás, Luiz. Paulinho, deixa eu falar uma coisa aqui. Parabéns ao Fábio Lázaro, trouxe a notícia aqui em primeira mão ontem no Esporte por Esporte, que o Santos teria um novo caso de transfer ban. O Cuca confirmou hoje na entrevista coletiva. Então, parabéns ao Fábio Lázaro pela informação que ele trouxe ontem aqui no Esporte por Esporte, em primeiríssima mão. Coloca os gols do Bragantino aí, por favor. Bragantino venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e não estava escuro assim, tá? O Ítalo marcou depois de passe do Claudinho. O que esse Atlético Goianiense jogou contra o São Paulo, apesar que o São Paulo também não tá, mas eu vi essa partida. E aí o pênalti, um pênalti igualzinho que foi dado para o Santos hoje, né? Não dá para dizer que não teve critério. Olha lá, o desvio de cabeça e a bola bate no braço. Eu estava até menos aberto do que o jogador do Grêmio, né? Aí o árbitro atrás da moita. A grande dificuldade foi saber qual era o jogador, né? Para dar o cartão amarelo. Aí o Claudinho vai bater e faz o 17º gol dele no Campeonato Brasileiro, hein? Impressionante. E só para lembrar, ele é de São Vicente. Isso, e revelado na base do Santos, depois foi pro Corinthians ainda na base, Sambaiatuba. Ali, jogou na Jockey Ponte Clube. Preta, no próprio Bragantino, em 2016, hoje fez o jogo número 100 com a camisa do Braga. O que ele é, meia esquerda? É o cabeça pensante do É, Bragantino. meia direita, né? Porque no caso ele é destro. Mas o meia esquerda era o 10, né? A gente sempre falou meia esquerda, e não obstante o Então fato pode de ser... ter meia esquerda destra? No- Então quando eu falo que você é canhoto, eu tô certo. Não, aí tá errado. Ô Rui de Rosas, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigado, Léo. Um prazer sempre estar aqui. Prazer é nosso. E vamos torcer para que o Santos faça esses 5 bons jogos para que possa classificar para a Libertadores. Tá certo. Paulinho de Brito, obrigado mais uma vez. com Mandar um certeza. abraço lá para a rapaziada do Juventude do Morro da Nova Sintra, que no dia 2 completou 51 anos de existência, o grande clube aqui da nossa querida Baixada Vicentina. Vonei Lima. Olha, boa noite a todos, né? E até sexta-feira, Leonardo Fontes. Você volta só na sexta? Só na sexta. Então tá bom. E Super com você Gêmeos então, só ativado. até segunda. Com você até segunda. Grande abraço a todos do Esporte por Esporte. Voltamos amanhã com mais uma edição a partir das 23 horas. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, obrigado por tudo. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência.